Olá, tudo bem? O tema da aula de hoje será materiais sintéticos. Os materiais, eles são classificados em dois tipos. Em materiais sintéticos, também são chamados de materiais artificiais, e materiais naturais. A gente vai ver a classificação de cada um e exemplos. Classificação dos materiais. Os materiais podem ser classificados em sintéticos e naturais. Os naturais, como o nome já sugere, são materiais criados pela natureza. O homem não tem interferência. As substâncias naturais, elas são divididas em dois grupos, em orgânicas e inorgânicas. O que são substâncias naturais orgânicas? São aquelas substâncias que contêm o elemento químico carbono como elemento principal. Ou seja, toda substância natural que tem na sua constituição o elemento químico carbono, ela é classificada como orgânica. E as substâncias orgânicas, elas podem ser de origem animal e vegetal. Ok? Exemplos: o álcool, o açúcar, restos de animais mortos, restos de vegetais. Então, tudo isso são substâncias naturais orgânicas porque tem carbono. E as substâncias naturais inorgânicas são aquelas que não contêm o carbono como elemento principal. Tem origem mineral. Então, a diferença básica é essa. Exemplos de substâncias naturais inorgânicas: a água, sal de cozinha, o gás ozônio e o bicarbonato de sódio, que é um pozinho branco encontrado em farmácia. Aí são apenas alguns exemplos. Os materiais sintéticos são aqueles materiais produzidos pelo homem. Vamos lá? Com o passar dos anos, a humanidade começou a modificar algumas das substâncias orgânicas e inorgânicas encontradas na natureza, e a partir delas obteve outras que, por serem produzidas artificialmente, foram chamadas de substâncias sintéticas. Na imagem aí está mostrando apenas um exemplo, que são comprimidos. São substâncias artificiais produzidas pelo homem em laboratório. Exemplos de materiais sintéticos. Aqui eu coloquei dois exemplos. A sacarina e o ciclamato são substâncias químicas artificiais que se encontram no adoçante, aquele líquido para adoçar o alimento. Esses materiais não são absorvidos pelas células de nosso organismo e, por isso, são muito utilizados por pessoas que fazem regime alimentar ou são portadores da doença chamada diabetes. Outro exemplo, os plásticos são empregados na fabricação de uma variedade muito grande de objetos. São considerados o material industrial do século XX. Outro exemplo de material sintético criado pelo homem é o acrílico, que é uma substância sintética, transparente e muito resistente a choques e pressão. Às vezes ela substitui o vidro. É de fácil utilização e pode ser moldada e corada. Com esse material, fabricamos objetos de cores e formas variadas, obtendo-se com frequência um efeito estético bastante interessante. Os detergentes que nós utilizamos, utilizados para dissolver gordura e removê-las, constituem outra invenção do homem. Por isso, são largamente empregadas nas atividades de limpeza industrial ou doméstica, como lavagem de pisos, tapetes, louças, roupas e outras. A natureza nos fornece as borrachas naturais, ou seja, orgânica, porque vocês sabem que existe plantas que é a chamada seringueira. O homem, essa seringueira, ela produz uma seiva, que é o látex.
A partir desse látex, o homem produz a borracha natural. Só que veio o homem e produziu a borracha sintética, com propriedades semelhantes à borracha natural e custo mais baixo que é encontrado na natureza. Pode substituí-la na maioria de seus usos. Os hidrocarbonetos sintéticos, ok, que é o olefinas e os óleos hidrocraqueados. Destacam-se hoje por sua importância. Esses óleos são fabricados a partir de óleos minerais, porém passam por um processo de síntese que elimina os radicais livres e impureza, deixando-os assim mais estáveis à oxidação. Então, observe, existem também óleos sintéticos utilizados em motores de veículos, que são substâncias sintéticas artificiais produzidas pelo homem. Infelizmente, os materiais sintéticos foram elaborados não só para beneficiar, mas também para prejudicar o homem. Por quê? Porque o homem, ele com todo o seu conhecimento, ele produziu as drogas sintéticas, que são exemplos do mau uso dessa tecnologia. Um exemplo é o êxtase. O êxtase é um comprimido, ok, produzido no laboratório, portanto é sintético. Ele altera o funcionamento do sistema nervoso, é uma droga psicoativa, e vai causar danos severos para quem usa. Tudo bem? Porque vai provocar um problema, ok, no sistema nervoso central do ser humano. Aí alguns exemplos de substâncias artificiais, sintéticas, plásticos, vidros, ok, utilizado por nós.